E aí, hoje a gente Perfeito. vai conversar um pouquinho sobre compliance concorrencial e ninguém melhor para conversar com a gente sobre esse tema do que você, né? Uai, Então, estamos aqui. eu vou pedir que você se apresente, que você traga para a gente um pouquinho sobre a sua experiência, sobre com que você trabalha. Fala aí um pouquinho para a gente sobre você. Tá? Meu nome é Tatiane Ares, né? Eu trabalho nessa parte de relação de consumo e contratos, buscando a conformidade para empresas, né? Sim, E juntamente com a Integrity, a gente leva o compliance para as empresas, né? sim, sim. Principalmente nessa parte concorrencial, né? E de mercado, né? Basicamente isso. E agora, cada vez mais, a gente está entrando na questão do compliance, e não é moda, é uma coisa que veio para ficar e a gente está Perfeito, auxiliando empresas Tati. para isso. Perfeito. Tati, a gente sabe que toda a estrutura de compliance, ela decorre do compliance anticorrupção, né? Isso, Porque, pelo menos na minha concepção, se formos conversar sobre a estrutura, sobre a origem do compliance, a gente vem com toda a estrutura do compliance anticorrupção. O exemplo que inquisição. eu costumo dar é que o compliance anticorrupção ele é o guarda-chuva onde decorre todas as pontas dos outros compliance, do compliance concorrencial, do compliance Legal, tributário, do compliance trabalhista. Então, traz para a exatamente. gente esse conceito e o objetivo do compliance concorrencial para que a gente possa entender ele dentro desse todo que é o anticorrupção. Exatamente. Então, o compliance, ele nada mais é do que uma gestão, né? Uma gestão objetivando ao fortalecimento das regras dentro de uma empresa, né? Sim, E com o intuito de mitigar esses riscos, de gerenciar, fazer uma adoção de procedimentos internos. Né? E sim, nada mais é, com o compliance concorrencial, você visa gerenciar esses riscos relacionados a crimes anticompetitivos, a abuso do poder econômico, do monopólio, né? sim, Visando não só a conformidade legal, mas também a corrupção que aumentou e que antes era muito comum, principalmente pagamento de propina para funcionários estrangeiros para facilitar a comercialização de mercadoria nas transações internacionais. Isso não é sim, mais viável. Tanto que entrou a OCDE no meio, aí veio a FCDA, aí veio o BRICS Act, né? Então, tudo sim. nesse sentido de evitar a corrupção internacional e viabilizar a fixação do dinheiro dentro do país, porque percebeu-se que o dinheiro estava indo para pagamento de corrupção. Então, não havia esse crescimento per capita no país por causa Entendi. do desvio de dinheiro. E o compliance concorrencial nada mais é do que isso. Você garantir o fortalecimento da concorrência dentro do país e internacionalmente, equilibrando as forças para todo mundo. Perfeito. Então, se a gente olha sobre um aspecto macro, quais são os benefícios que o compliance concorrencial pode trazer para uma empresa? Então, os benefícios que você pode agregar principalmente é o diferencial competitivo. Né? Você tem Uhum, uma proteção da imagem, do nome, a credibilidade perante o consumidor, que é o principal. Né? Você tem um uhum, diferencial para aquelas empresas que acham que o compliance não é necessário atualmente. Você tem uma adoção eficaz voltada para o mercado, para a concorrência. Né? Nenhuma organização hoje mais é uma ilha. Ela está num mercado em que tudo ao redor dela influencia na sua sobrevivência. Né? Então, até a escolha do consumidor hoje, ele tem muito mais liberdade de escolha entre várias empresas. Uma empresa, ela concorre diretamente com outras que produzem os mesmos tipos de mercadorias. Então, como que você diferencia de outras empresas nesse sentido? É você ter uma gestão muito mais eficaz, uma gestão com procedimentos internos mais adequados, sem corrupção, com ética, e tudo isso que favorece um crescimento, inclusive, dentro da empresa, né? entendi, entendi. E
quando a gente fala de compliance concorrencial, quais são, de maneira específica, as legislações que se aplicam a esse Então, viés? a legislação no compliance concorrencial, ele é muito extenso no nosso ordenamento, né? Não só ele pode estar na legislação interna, como também internacional. Né? Na legislação interna, a gente tem a própria Lei 2.846 de 2013, né, que vem a legislar a questão da corrupção. Né? A gente tem a 13.303, que faz a legislação das empresas nesse sentido. Né? Tem o Guia de Programa de Compliance do próprio CAD, agora recente, de 2016, né, que viabiliza, né, que viabiliza a questão dos programas de compliance, a redução das sanções, né, aplicadas por ela em razão do abuso do poder econômico praticado pelas empresas, inclusive agora nessa época de pandemia já foi utilizada ela por excesso de preço no venda dos produtos na época de pandemia. Né? Tem a ISO 37001, que é de concorrencial, né, de antissuborno, a 19.600, né? Se não me engano, da ISO também. Então, assim, é uma legislação que também vem internacional, que vem até a própria convenção da OCDE, né, da década de 90, que o Brasil ali veio a ser signatário em 1990, e no combate à corrupção de funcionários estrangeiros nas transações internacionais. Então, a legislação é muito vasta e influenciou o Brasil na alteração da própria legislação interna, no próprio Código Penal de Corrupção, né, na própria lei de licitações, tudo nesse período de 1990. Então, assim, acha que é coincidência, mas não é, tudo. Sim, é tudo muito recente, né? Recente e é tudo relacionado ao mesmo objetivo, é de você evitar a corrupção, né? De você querer que a concorrência seja muito mais legítima e muito mais equilibrada. Tá, mas aí quando falamos em evitar corrupção, falamos no sentido de evitar corrupção entre concorrentes do mesmo setor, do mesmo ramo. Explica para mim, e eu até peço perdão, porque a gente estruturou e não tá aqui na minha estrutura, mas eu acredito que, como você domina o tema, essa resposta vai ser bem tranquila para você. Claro. Explica para mim um pouquinho, Tati. Eu acredito que eu ainda não tenha pegado o fio da meada. Quando a gente fala de compliance concorrencial, nós estamos falando ali de evitar a corrupção entre empresas concorrentes, mas cita um exemplo para mim de corrupção que pode acontecer nesse caso. Quando em despachante, que é o mais comum. Né? Às vezes mercadorias que você vende internamente no país, mas muitas coisas você acaba importando, né? E o despacho, né, aduaneiro, muitas vezes, hoje ainda, é muito a causa de corrupção, né? E às vezes empresas que não aceitam esse tipo de suborno acabam se mantendo em desequilíbrio com uma empresa que acaba praticando esse tipo de ato, ou acaba fixando preços muito mais altos em razão do pagamento desse suborno, né? E às vezes a questão de falar, você tem que ser transparente, a questão de toda a sua gestão, mas a questão de você fixar um preço e de você fazer essa transparência, isso inclusive pode caracterizar abuso, de você estar fixando, especificando demais dados sensíveis da sua empresa e mascarando outros problemas da sua empresa. Inclusive isso já foi questão de sanção pela própria CADE. Né? Eu vi aí que até a Gabriela falou da questão de cartel. Né? Cartel é uma questão que está muito em voga também e que acaba desequilibrando relações não só entre empresas que são concorrentes, mas empresas que às vezes gostariam de iniciar um mercado e não conseguem em razão de um cartel, de um monopólio, e que muita gente viu aqui em Brasília relacionado ao petróleo. Gasolina. É porque como a gente mora na mesma cidade, né? Eu ia citar o exemplo dos cartéis de postos de gasolina. E é tão interessante que no início da pandemia, quando houve a determinação de isolamento social em decorrência do Covid, né?
a gasolina, ela diminuiu R$ 2, entre 2 e 2,50. E era Exatamente. assim, em todos os postos. Aí não estou saindo muito, então eu estou abastecendo meu carro muito raramente. Mas eu Realmente. notei que a gasolina já está a R$ 4 novamente. Mente. É, o comércio voltou, né? Então já O volta a ter comércio demanda, voltou. né? Eu acredito que um grande exemplo dessa questão do cartel é, de fato, os postos de combustível. E aí, um exemplo, eu tenho um posto de combustível na Asa Sul. Tá? Eu tenho um posto de Uhum. combustível na Asa Sul e aí eu quero implementar um programa de compliance concorrencial. É, como ele vai me ajudar? Como ele vai me ajudar? Ajudar principalmente agregando valor. Que hoje, assim, as questões, você saber que uma empresa é íntegra e ela trabalha nesse tipo de política e de cultura de Imagem, compliance, né? imagem, a Uhum. reputação. Hoje, como eu disse, hoje o consumidor ele sabe que ele tem o poder nas mãos. Ele tem vários outros postos. Ele pode escolher o posto que ele vai valorizar, que ele vai Sim, seguir, entendeu? entendi, Então, entendi. ele saber que ele adota valores de ética e de não corrupção e de não cartelização, e que ele está ali para servir a população e Perfeito, que, né, perfeito. ele vai se beneficiar muito mais. Perfeito. Inclusive, eu fiz uma live agora no período da tarde sobre compliance trabalhista e aí estávamos discutindo o caso da Zara. O caso da Uhum, Zara e me lembrou muito quando você falou dessa questão de imagem. Por quê? de Porque a Zara, depois do escândalo de corrupção do trabalho escravo, ela escravo. acabou perdendo muito a imagem. E eu vou dar um exemplo, Exatamente. eu não sei o nome do posto de gasolina, mas eu sei que é um que fica uma filial na Asa Sul e outro na Asa Norte. E uma vez Uhum. por ano, eles fazem aquela campanha do combustível com menor preço, e aí eles Preço, falam que estão ali para ajudar a sociedade. É quando se formam filas e filas, né? pilon, E exatamente. Que eles falam da redução de imposto, de corte daquilo que não é cobrado exatamente. para consumidor. Olha a importância da imagem da empresa. Assim, Exatamente. surreal, muito legal. É, É, exatamente. eu vi que você deu uma pincelada aí no contexto histórico. Tem alguma coisa Uhum. a mais que você quer trazer para a gente que você pense assim, olha, isso aqui agrega valor, isso aqui a gente não pode deixar de trazer, né? Principalmente com relação ao contexto histórico. Acho que do contexto histórico é uma evolução que vem de muito antigo, né? A gente não pode falar que no Brasil é recente, mas é a questão da cultura de compliance que é muito recente aqui no Brasil, Uhum, né? Então, assim, a gente fala que tem muito mais visibilidade a questão do compliance depois de 2013 que veio a lei de anticorrupção e depois as questões uhum. da Lava Jato, mas ela é muito mais antiga pela OCDE em Sim. 1961, se você for pensar em questões Aham. de corrupção internacional e com concorrencial. Mas assim, a gente percebe que o Brasil, cada vez mais, ele está vislumbrando e está numa tendência de seguir a visão internacional. Né? A gente Uhum. tem o Brightly, né, que ele é muito rígido na questão de corrupção. Isso surgiu em 2011 e foi mais ou menos quando surgiu a Lei 12.529 que fez a a legislação aqui no Brasil na defesa da concorrência, instituiu o CAD. Então, é tudo muito semelhante em questões de você defender a economia pátria e visando quebrar a corrupção. E em Uhum. razão disso, em questão da própria corrupção, da questão da Lava Jato, veio esse guia de um programa do CAD em 2016, visando cada vez mais que essa cultura de compliance chegue e veja, tudo bem, se você tiver um programa de compliance bem adotado, mas por algum motivo você veio a fazer relações com um parceiro que não teve compliance e veio praticar atos de suborno, se você comprovar que tem um programa de compliance efetivo, você vai ter redução nas suas sanções. Então, as sanções que hoje o CAD aplica por abuso no poder econômico sai de 50 milhões a 2 bilhões de reais. É muito dinheiro. Fantástico, é muito Além dinheiro. de você ficar 5 anos sem poder fazer licitação. Sim, e aí É quando muita coisa. você pensa na estrutura e no poder que o CAD tem com relação a aplicar sanções, é uma coisa que gigantesca.
Sim, gigantesca. com certeza, com E certeza. além de, e aí, para quem gosta, estuda compliance, à medida que você vai falando, eu vou me encantando. Cantando cada vez mais, cada vez mais. Você vê como que você tem de benefício para isso e as pessoas ainda acham que você só tem que olhar a matriz de custo na implantação, sendo que você tem que olhar é o custo que você tem a longo prazo com a implementação na sua Sim, empresa. Você tem o sim, benefício de imagem, de reputação, além de investimentos internacionais e nacionais na sua empresa, para você ser um alto competidor no mercado e agregar valor para o próprio país. Mas tudo sim, isso faz ser um diferencial para sua empresa. exatamente. É muito louco quando você começa a pensar na repercussão que você gera numa empresa com uma adoção Exatamente, adequada de exatamente. compliance. Tati, e traz para gente um pouquinho, comenta um pouquinho com relação a como o fortalecimento à concorrência influenciou aí os programas de compliance concorrencial. E talvez sejam, eu estou aqui com um hall de perguntas, talvez sejam perguntas assim que assim, não, para você não sejam tão assim, mas eu tô achando tão Uhum. interessante e traz pra gente, traz toda essa contextualização. Então, recentemente, que a gente falou, em 2016, o CAD emitiu esse guia de programa de compliance. Isso tudo em decorrência da lei de anticorrupção em 2013 e das consequências da Lava Jato. Então, se percebeu que a tentativa e a visualização da comunidade em razão da corrupção e de você querer acabar com isso, né? E de você querer que essa cultura de compliance seja enraizada na sociedade cada vez mais. Sabe, já que você tem um programa de compliance, isso pode ser um benefício para você e ter uma redução nas suas sanções. Então, esse fortalecimento do CAD, inclusive dele poder pôr sanção, eu também, além de poder pôr sanção, eu posso diminuir, desde que você me Uhum. comprove que tem um programa de compliance efetivo. E você mostrar que tem um programa de compliance efetivo, você tem diversas formas, inclusive para o próprio selo Proética, né, que é uma Sim, boa forma de, sem custos, né, que você já consegue sim, saber se você tá conseguindo se adequar nesse sentido. sim, perfeito. Entendi completamente. Nesse período de pandemia, a gente consegue visualizar que várias empresas foram impactadas, né? E aí temos que partir do pressuposto que 97, se eu não me engano, o dado do IBGE é de 2016 ou 2017. Se não me falha a memória, 99%, 97% das empresas no Brasil são micro e pequenas Pequenas empresas, empresas. e isso, e 3%, né, médias e grandes empresas. E aí Uhum. conhecemos bem o cenário que a pandemia, né, ela recaiu sobre grande parte dessas empresas. Como é que o compliance concorrencial pode auxiliá-las nesse momento? Então, o que é o grande problema das pequenas empresas é achar que o compliance não serve para elas. É achar que o compliance é só para grandes empresas. Isso é uma grande mentira. Compliance é um modelo de gestão que vai fortalecer a sua empresa. Se você adota uma gestão adequada de compliance, inclusive concorrencial, a sua forma de lidar com a voluntariedade que tem no comércio, que ele é volúvel, ele muda de forma muito frequente, né? E de você tem que precisa se adequar a essas mudanças de forma muito frequente. Inclusive, isso tem que estar na sua tabela de risco, nisso gerenciamento de riscos, né? Então, se você tem um programa de compliance adequado, em qualquer circunstância, você vai conseguir superar isso de alguma forma. Então, a necessidade de você ter um programa de compliance antes, durante ou após a crise é essencial. Isso evita, inclusive, de você quebrar muito em situações como essas de pandemia, né? É você conseguir se adequar em momentos de exceção. Esse é o Perfeito. principal. Você falou os benefícios. Então, quais são os custos para uma empresa de um programa, de não ter um programa de compliance?
Pelo menos nesse Não, exato momento. nesse exato momento, reputacional, né? Porque, Sim. como a gente falou, o consumidor ele tem o poder nas mãos, então ele pode desistir de te seguir, por exemplo, a Zara. Muitas pessoas deixaram de comprar na Zara em razão, Uhum. né, da circunstância de descobrir que vem utilização de mão de obra infantil e escrava. As pessoas pararam de comprar. Isso é uma loja que era mundialmente reconhecida. Né? Então, Sim, pensa no faturamento, às vezes, de ação que ela tinha, que ela perdeu, questão de multa que ela teve que enfrentar, de sanções trabalhistas que ela teve que enfrentar, inclusive do sim, próprio Ministério Público, criminal, né? Então, as sanções são muito maiores, né, do que o custo para a implementação, né? Nunca tem que se sim, olhar apenas no custo, na matriz de custo de implementação, mas o valor agregado a longo prazo, que é muito sim. maior. E uma resposta a mais. Na sua visão, como é que eu torno esse compliance não concorrencial efetivo? Porque o grande problema que nós temos hoje, e aí não apenas no compliance concorrencial, mas no compliance de uma maneira, Mas como nos um todo. programas de compliance de uma maneira geral, né? Desde ali a matriz do anticorrupção até chegar no Uhum. trabalhista e passando por todos os outros. Quando a gente olha para o compliance concorrencial, na sua concepção, como eu dou efetividade a ele? Eu acho que para começar tudo é você ter essa cultura de compliance já enraizada da própria chefia. Acho que tem que lá tá Uhum, no alto escalão, né? Você ter uma pessoa que acha que tem um cargo de confiança de compliance officer, mas ele é filho do dono. Aí uhum, depois ele vai e faz uma um, uma carta de valores da empresa, de políticas da empresa, e que o primeiro tópico da empresa é assim, a gente não pode ter funções relacionadas a parentesco. Né? uhum. Então, assim, Sim, não só ele está cobrando dos outros uma coisa em que ele não faz, né? E não vai ter valor nenhum. A carta de valores da própria empresa que foi feito, o código de ética, não vai ter valor. As pessoas não vão respeitar. O tom sempre tem que vir de cima. Esse acho que é o pilar essencial para um compliance efetivo. É começar de cima. Se os patrões não fazem, por que os funcionários vão fazer? sim, sim. Tem alguma questão que você acredita ser de suma importância que a gente não trouxe para dentro do nosso debate e que você quer tratar? Eu acho que, no geral, assim, o concorrencial ainda vai crescer muito. Eu acho que a legislação ainda tem muito para crescer. Essa de 2016, ela só foi um início para o CAD. Com esse fortalecimento de poder que foi dado a ela, Ao ela tem muito CAD. mais para fazer. E eu acho que a pandemia veio a trazer muito mais exemplos de casos concretos em que ela pode tentar averiguar e legislar no futuro nesse sentido. Então, você se adequar e buscar não só a conformidade, como a ética nas relações comerciais com seus parceiros e perante o consumidor, a longo prazo, isso vai ser muito mais favorável, muito mais lucrativo para a empresa. Sim, sem sombra de dúvidas. Tati, e aí quando eu falo de compliance concorrencial, quando eu tenho ali um setor, né? Várias empresas. Eu tenho uma empresa nacional e eu tenho uma empresa internacional que está aqui no Uhum. Brasil, enfim, participando ali da concorrência. A gente sabe, porque convivemos nesse meio, que empresas internacionais, principalmente vindas dos Estados Unidos, elas têm já uma cultura de programa de compliance. Você acredita Completamente. que esse diferencial de mercado ele chega ao nível de competir com empresas que não são daqui, mas que aqui estão? Eu acho que é complicado assim, até porque aqui é tudo muito novo, né? Até a nossa cultura de compliance é muito nova. Então, a gente conseguir competir com empresas que já têm essa adoção de compliance muito arraigado, é até meio injusto você falar isso. Mas assim, se a gente começar isso agora, né, a longo prazo, a gente vai falar se a gente pode sim competir. Hoje, no momento, talvez não. Mas a longo prazo é uma expectativa que você pode ter. Sim, a gente vai concorrer em pé de igualdade com pessoas. Para isso que existe a ISO, para você ter uma relação de igualdade em relação a Perfeito, esse sentido. perfeito. E quando você fala desse compliance concorrencial, eu vislumbro um mundo.
um mundo de Sim. clientes, eu vislumbro um mundo de empresas, mas eu consigo assimilar algumas. Por exemplo, postos de gasolina, Uhum. inevitavelmente. Acredito que o sistema escolar, o sistema universitário, né? O sistema escolar também possa ser um bom nicho de mercado. Sistema hospitalar, você enxerga mais algum que fala assim, olha, esse aqui é essencial. Eu acho que na questão, principalmente empresarial, as Uhum, empresas, no geral, hoje, no Brasil, elas não têm essa ideia de que precisam investir nisso. Né? A questão da saúde, né, a gente tem um compliance na saúde, mas ela precisa averiguar essa questão de estar de lado do consumidor, de que ela serve para o consumidor. Né? uhum, Então, assim, as empresas como um todo, o chão de fábrica, ela precisa trazer essa cultura de compliance. E se a gente, se grandes empresas começam a fazer isso, inevitavelmente as outras, você vai trazendo junto as outras empresas que são parceiras a você, porque você vai sim, forçar aquelas empresas a seguirem a cultura, né? Você não vai, você vai fazer a gestão de quem são seus parceiros, né? De quem sim. são seus stakeholders. Então, isso, inevitavelmente, essa cultura ela vai arrastando e vai agregando, com Sim, certeza. a Gabi colocou um comentário muito interessante aqui: empresas de engenharia e empresas do setor financeiro. Empresas de engenharia, eu acredito que elas precisam inevitavelmente de compliance concorrencial e compliance Uhum. trabalhista. Não tem jeito. Uhum. Empresas de engenharia, a essência delas Construção é de civil, né? No geral. construção civil no geral e empresas do setor financeiro concorrencial, sem sombra de dúvidas. Inclusive, se você for pensar, o compliance internacional começou por uma questão Sim, financeira, por causa de sim, banco, sim. né? Exatamente, exatamente. Mas Se assim, formos ali lá na gênesis, lá nos nos primórdios, primórdios do compliance, do setor começou com as financeiro que questões isso tudo financeiras. surge. Perfeito, Tati. Exatamente. Mais alguma questão? Acho que é isso mesmo. Acho que é É isso mesmo. isso? Mas assim, vamos debatendo e vamos trazendo cada vez mais coisas para a gente conversar. Perfeito. A Paula comentou o seguinte: eu acompanho um processo em que uma empresa está arrolada em um processo administrativo no CAD sobre a alegação de cartel simplesmente porque o nome dela estava na agenda de uma das empresas acusadas. Veja bem a gravidade disso, né? Idade. Então, o Nossa. quanto você tem que ter zelo e o tanto que você tem que ter procedimentos de Cimentos internos. conduta. Exatamente. Exatamente, Para procedimentos tudo. internos para tudo. Para tudo, exatamente. Por ter um programa de compliance, ela está se defendendo melhor. Ah, muito bom. Vamos ter que dar parabéns para essa compliance officer, porque eu acredito que ela deve ter feito um grande trabalho, né? Implementando Com esse certeza, programa de compliance na empresa. com certeza. É... A due diligence é essencial, sem sombra de dúvidas, em todos os aspectos do compliance. Mas existe alguma diferença no compliance concorrencial de como é feito a due diligence? Como é que você visualiza isso? A questão da diligência prévia, acho que ela é muito um pouco mais detalhista na concorrencial em razão da gama de legislação de regulatória que tem no mercado. Então, se você for olhar a questão de alimentos, questão de saúde, tudo na questão da Anvisa, não tem que ter uma série de regulações que você tem que avaliar. Né? Então, a questão da conformidade ela é um pouco mais delicada a depender do mercado em que ele está inserido. Né? Então, a diligência nesse sentido, assim, a matriz de análise de risco é um pouco mais complexa nesse sentido, mas Sim. a base vai ser a mesma. Sim, perfeito, perfeito. Tati, quero te agradecer, falar que foi um prazer imenso estar aqui O com prazer foi todo você. meu. De fato, eu vou estudar um pouquinho mais sobre compliance concorrencial, porque eu achei fantástico, assim, achei que é algo que ainda vai se expandir, algo que ainda vai Muito. crescer, além de ser essencialmente necessário, né? Com certeza, com certeza. Então, E a gente vai ser o maior beneficiador disso tudo, sim, como consumidor. A Paula falou assim, Tati, e
se eu, empresa, estou em uma reunião e sou convidada a participar de um cartel em uma licitação, por exemplo, o que devo fazer? Acho que a primeira coisa, que acho que inclusive é um texto que a Gabi fez hoje, né? Que é a questão Sim, de fixações de preço, né? Isso sim, é ilícito, né? Acho que a primeira coisa que você tem que fazer nesse caso é sair do esquema, né? De qualquer forma, e deixar isso documentado dentro da empresa. Acho que a melhor sim. coisa de você salvaguardar é ter isso documentado. Se veio esse benefício, né, e você não aceitou, você tem que deixar documentado que foi feita a proposta, mas recusou e foi por motivo pelo qual você não participou da licitação. Se foi Exatamente. É né? porque se você participa da licitação, aí é um pontinho a Ainda mais, assim vai né? ficar uma pulguinha atrás da orelha de que você aceitou, né? Exatamente, exatamente, exatamente. É a questão de documentar tudo. É A sempre ação. necessário E para isso que existem os documentar e deixar procedimentos certificado. internos. Isso. E a Exatamente. relação com todos os outros setores dentro do órgão, e você saber o que cada um está fazendo, e ter essa relação, não só em papel, que hoje assim, o papel está ficando ultrapassado, mas você tem um lugar onde você arquivar esses documentos, porque esses documentos você, né, tem um prazo prescricional de gerenciamento, inclusive isso é uma coisa que você precisa ter dentro da empresa, e o compliance tem que estar Perfeito. relacionado juntamente para você fazer esse controle de contratos, tudo isso tem que ser guardado e gerenciado e documentado. Sim, 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 perfeito. Tati, eu vou deixar a live salva e aí quem quiser ver em um momento posterior vai ter toda a oportunidade. Te agradeço novamente por Eu que estar agradeço, o prazer foi aqui meu. batendo esse papo com a gente e na semana que vem nós temos outra live. Essa é o primeiro programa de uma live semanal. Então, toda quinta-feira, nesse mesmo horário das 8, estaremos aqui batendo um papo sobre os vários tipos de compliance, tentando passar um pouquinho para as empresas, principalmente, quais são os maiores benefícios e os maiores malefícios e Uhum. principalmente, sem sombra de dúvidas, como é que esse programa de compliance vai ajudá-la, né, a ajudar enquanto empresa de uma maneira prática a Genial. trazer sustentabilidade empresarial. Esse é Com o ponto certeza. essencial. Muito Com obrigada, viu, certeza. Tati? Obrigada a você pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.